Um, dois, três, gravando. Hoje, 19 de julho, aqui na casa do Maestro Gerê, então vamos começar com algumas perguntas com ele, né? Maestro, o senhor pode começar então dizendo o seu nome completo, a sua idade e a sua naturalidade, né? Eu me chamo Jeremias de Moraes Dutra. Nasci no dia 27 de agosto de 1938. Nasceu aqui na cidade de Manaus? Eu nasci em Cuiabá. Eu sou mato-grossense cuiabano. Nasci na capital de Mato Grosso. Muito bem. Maestro, o seu interesse por música, ele começa como e quando? É na família, né? Conte-nos um pouquinho. Eu sou de uma família eminentemente musical. Meu primeiro grande mestre, quando eu era ainda muito pequeno, foi meu pai, que era um violonista amador, por sinal, muito bom violonista. E como nós éramos adventistas, e depois do pôr do sol, aos sábados, os amigos deles, todos músicos amadores, iam lá para casa e ficavam tocando. O que tocavam eles? Valsas, choros e algumas coisas assim, de seresta. E eu sempre estava ali, muito jovem, muito pequeno, assistindo aquele, digamos assim, sarau. Então ali começou a me despertar para a música. E lá em casa, todos nós éramos músicos. Eu tinha um irmão que morreu há 3 anos agora, o Jairo. Era um violonista excepcional. O outro irmão, o Djalma, tinha uma dupla sertaneja, por sinal, muito boa. Não tocando esse tipo de música que se toca hoje, essas duplas, digamos assim, sertaneja. Tocava aquelas músicas de raiz. Minha irmã estudava piano. Aí começou o meu gosto pelo piano, porque o meu pai mandava que eu a levasse, fazendo companhia, obviamente, e ela estudava e eu assistia. Quando chegava em casa, eu estudava piano mais do que ela. E ela acabou, depois de um certo tempo, abandonando o piano e eu continuei. E toquei vários instrumentos. Toquei bandolim, toquei violão, toquei cavaquinho, toquei teclado, toquei piano, toquei uma série de instrumentos, Então a minha família foi o marco inicial para que eu gostasse de música. Maestro, e quando o senhor saiu de Cuiabá? Conte pra gente um pouco essa trajetória, dessa saída, né, de Cuiabá até chegar na cidade de Manaus. Mas é muito longa essa história, porque eu era funcionário do jornal O Estado de Mato Grosso. E eu sou formado pela Escola Industrial de Cuiabá como tipógrafo. Então eu trabalhava no jornal. E um dos amigos meus, que eram músicos, foram para São Paulo primeiro que eu. Chegando lá, depois de alguns anos, ele tocava numa banda muito boa chamada Os Guanabara, e precisou de um músico. Ele falou: não, deixe comigo. Eu tenho um amigo em Cuiabá que é um músico excepcional. Isso disse ele, não eu estou dizendo que eu seja isso. Ele que disse. E chegou e insistiu tanto para que eu fosse. Eu falei: mas como é que eu posso ir? Se eu sou funcionário, estou trabalhando. Mas ele insistiu tanto, viu, que eu acabei aceitando, larguei tudo, pedi demissão e fui embora para São Paulo. Isso quando? 1900, comecinho de 63.
E de lá, a minha trajetória é andar pelo mundo. Conheço o Brasil quase todo, com exceção do Rio Grande do Sul, que eu não conheço. Não conheço. São Paulo eu conheço todo o estado de São Paulo, Nordeste todo. Eu sei só que depois, voltando para São Paulo, fui contratado para ir para Campo Grande trabalhar num conjunto do Agato Ribeiro, uma banda excelente, eu já como pianista. Então, lá em Mato Grosso, eu toquei muito tempo, depois voltei para São Paulo. E chega um emissário de Manaus, lá no Ponto dos Músicos, procurando um músico, um pianista, para inaugurar uma casa em Manaus. Isso em 1900, já em 68. Aí ninguém quis. Eu trabalhava numa casa de um amigo meu, na Vila Sofia, chamado Jair Frias, dono da casa. Ele falou, você quer ir para Manaus? Vai deixar isso aqui para ir para Manaus? E aquele tempo tinha uma propaganda do Hotel Amazonas, que era o Hotel Amazonas, era um hotel muito conhecido em São Paulo. E qual era essa propaganda? Era o hotel, uma árvore, uma onça e um índio. Hotel Amazonas. Ele falou, você está vendo isso aí, você vai para lá? Eu falei, vou. Ele falou, bom, se você quer ir, eu vou te liberar. Mas você pega meu telefone, qualquer coisa você me liga e você volta. Então eu vim. Passagem da PA, aquele tempo fiz uma viagem horrível. Era um curso comando da Paraense. Nós saímos de São Paulo, fomos para Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, Manaus. Imagina o tempo que eu passei viajando dentro daquele avião. Bom, cheguei aqui dia 4 de abril de 68. Cheguei aqui, eu tive que montar uma banda. Fiz a primeira banda minha aqui, que foi o conjunto Show 6. Conjunto muito bom. Quem era o conjunto Show 6? Eu de piano, Gilvan de guitarra, Alberto de bateria, Teixeira de Manaus de saxofone, Nino Gato, cantor. Tem mais alguém que talvez eu não esteja lembrado. Aí o empresário, que era Nelson, não me lembro o nome. E fui ficando. Nesse ínter eu conheci a minha mulher, na mesma época. Cheguei em abril, dia 27 de agosto, dia do meu aniversário, eu já estava casado. Está entendendo? Então agora faz 50 anos, agora, dia 27, que eu estou casado. Claro, com a mesma mulher. Porque hoje é muito raro você ver um jovem casar e daí 2, 3 anos eles já estão separados. Eu estou casado há 50 anos, graças a Deus. Muito bem casado. E ai de mim, se não fosse a minha mulher. E aí fui ficando, estou até hoje aqui, só vou à minha terra a passeio. Mas é isso. Maestro, quais os gêneros que o senhor toca, né? E se tem algum de sua preferência, né? Olha, música boa, a gente tem que tocar. Preferência que eu tenho, eu gosto muito de choro. Eu comecei com choro. Depois eu vi essa transição do choro que eu tocava para a bossa nova, para o samba, depois para o jazz. Eu gosto muito de jazz. Essas músicas eu posso dizer que são músicas da minha preferência. Mas eu gosto de outros tipos de músicas. As músicas populares brasileiras, por exemplo, pejorativamente, muita gente, quando a gente fala em samba-canção, mas o samba-canção é uma música extremamente bonita. Basta ver que o Tom Jobim, Custódio Mesquita, Chico Buarque, todos os grandes compositores brasileiros compuseram samba-canção, que dali que partiu a bossa nova. A bossa nova, ela teve grande influência do samba-canção, como teve também do bolero mexicano, devido ao procedimento harmônico que tem essas músicas.
Por quê? O samba-canção tem uma harmonia extraordinária. E nós que tocamos bossa nova herdamos essa harmonia, esse procedimento harmônico do samba-canção, como herdamos também do jazz, a música americana, que são harmonicamente muito, muito, muito boas. Então as minhas músicas preferenciais são essas que eu acabei de mencionar aí. Maestro, o senhor possui alguma formação musical ou é autodidata? Se possui essa formação, né? Como era como acadêmico e depois como professor? Conte-nos pra gente um pouquinho sobre a sua formação. Olha, a princípio, eu fui um músico autodidata. Nem autodidata, eu tocava. Mas depois que eu fui para São Paulo, houve necessidade de eu estudar um pouco. E eu estive no Conservatório Santa Cecília de um grande professor de música chamado Paulo Giovannini. Não fiquei muito tempo, mas ele me abriu, digamos assim, a mente para que eu estudasse. E o primeiro método que ele me recomendou nesse conservatório foi, ele achou que eu tinha uma técnica razoável ao piano, ele me recomendou o método Anon. E eu comecei, daí para cá não larguei mais. E quando cheguei em Manaus, eu fiz vestibular para a Universidade Federal do Amazonas, que não era nem Universidade Federal do Amazonas, era a Fundação Universidade do Amazonas. E passei e fiz o curso de música com grandes mestres. Eu não poderia deixar de citar, primeiro, Nivaldo Santiago. Ele era meio estressado, mas era um professor extraordinário. E lá na faculdade eu tive professores como Nelson Ed de Menezes, Jaqueline Vita, que era mulher do Nelson Ed, a Socorro Santiago, que era professora de História da Arte, e tive também a Neuza Prado, que foi a melhor professora de piano que eu tive lá na faculdade. E lá também eu assistia às outras aulas, porque era dividido. Tinha aula de violão, tinha aula de tanta coisa, de cor. Então a gente que não estava fazendo nada ia assistir como ouvinte. E aquilo me deu, digamos assim, bastante conhecimento no que diz respeito a canto coral, a escrever arranjo para coro, escrever arranjo para orquestra. Então, a minha formação a princípio, ela foi autodidata, digamos assim. E depois eu aprendi a escrever música. Aliás, eu preciso salientar uma coisa. Eu sou melhor escrevendo música do que lendo música. Leio, obviamente. Mas não sou como aqueles leitores de música que você bota a partitura à frente dele, ele já sai tocando. Eu toco, mas eu tenho que estudar. Agora escrever não. Escrever, eu escrevo todo dia e a gente vai ganhando mais experiência escrevendo e torna-se mais fácil para mim escrever do que ler. Então é isso.